sabe? Tá certo, vamos lá. Olá, bem-vindos a mais um Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samurai Morcego. Eu sou o Calu. Eu, Rodrigo. E hoje a gente vai apresentar um programa um pouco diferente. Hoje, essa semana, aconteceu uns eventos relacionados a videogame que o Rodrigo conseguiu acompanhar e viu todas as conferências. Aconteceu o quê? Teve a TGA, né, que é o The Game Awards, e a Sony Experience. E aí aconteceu o quê? Lançamentos de alguns jogos e tal, e o Rodrigo acompanhou. E ele vai contar pra gente mais ou menos o que ele viu lá, um pouco do conteúdo que foi apresentado lá, e contar pra gente um pouco dos jogos que foram anunciados, a opinião dele dos trailers e tal. Eu vi até alguns trailers, mas quem viu bem foi ele, então vamos lá. Rodrigo, conta aí pra galera mais ou menos como é que foi a sua experiência vendo essas duas grandes conferências de videogame que teve essa semana que passou. Então, teve primeiro na quinta, né, teve a The Game Awards, que foi no dia 30, né, de novembro. Não, foi no dia 1º. E lá já é o terceiro, acho que, The Game Awards. Já teve alguns antes, mas esse foi meio que para consolidar também, assim, um pouco o evento. Teve vários anúncios, meio que as pessoas falam que é meio que um Oscar da animação, dos games, mas pra premiar, né? Mas assim, no final das contas ele não é tão assim válido, né? Principalmente se a gente for olhar que tipo teve alguns jogos aí importantes que acabaram ficando de fora da premiação por causa do prazo, né? Antes para colocarem, né, os indicados. Então acabou saindo aí sem nem ter uma chance o Last Guardian, Final Fantasy XV e tudo mais. Eu não tô entrando no mérito se eles realmente mereceriam concorrer, mas assim, né, tipo, fica meio que o pessoal que sabe que, tipo, isso aconteceu, fica meio que, tipo, é uma premiação, mas, tipo, faltou coisa, sabe? E assim, é uma premiação, tipo, que é mais legal, eu acho, porque ela, tipo, diferente do Oscar, que é só, tipo, os filmes, as premiações, as pessoas falando, né, os discursos e tudo mais, aqui você tem os anúncios também, né, é meio que uma semi-conferência / evento / premiação, assim, sabe? Nossa, mano, é um evento mesmo, né? E aí assim, tipo, é bem, né, é grande e tal, tem um orçamento grande e tal, né, e tem bastante patrocinador, a gente percebe isso por causa das várias propagandas ao longo da premiação, tem umas que ficam até meio ridículas, como teve uma que apareceu, tipo, um cara, você lembra do Pepsi Man? Lembro. Então, tipo, imagina aquilo, só que da Gillette. É tipo Gillette Man, sabe? Tipo, acho que é Hydro Man, alguma coisa assim. Que é tipo um corpo humanoide com a cabeça em forma de uma Gillette. Eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Então, tipo, é meio vergonha alheia essas premiações. Esses eventos de games sempre tem aquele momento vergonha alheia, né? A Sony tipo, tá ultimamente até que sabendo domar isso. Eles estão ficando bem experts. Mas, assim, os outros ainda, tipo, tem um pouquinho dessa vergonha alheia, né? Mas, tirando isso, tipo, eu achei que foi interessante, assim, principalmente os vencedores, né? Teve alguns vencedores aí que mostram, assim, que, né, as coisas meio que mudaram um pouco, assim, em termos de indústria, tipo, o jogo do ano, por exemplo, né? Vamos já entrar pros vencedores, que foi o Overwatch, né? O Overwatch levou o jogo do ano, então? Foi o jogo do ano, tipo, concorrendo aí com Uncharted 4, Inside, Doom, Titanfall 2, que assim... Qual você achou que ia ter levado? Porque esse é um prêmio importante, né? Um dos maiores, eu acho. Eu tava com um feeling de que seria o próprio Overwatch que ia ganhar, só que eu queria que fosse o Uncharted 4, porque pessoalmente é o tipo de jogo que eu mais gosto, assim, que é um jogo mais de história, single player e tal, tipo, é o tipo de jogo que eu jogo, né? Eu acho que o Uncharted 4, tipo, foi um puta jogo, é o meu jogo do ano, pessoalmente. Mas o Overwatch foi o jogo mais, assim, importante em termos de, né, barulho, né, que ele causou no lançamento, e é lógico da comunidade que ele criou, né, tipo, é um jogo que, esses jogos multiplayer, eles têm, o contra de não terem, sei lá, uma história, assim, uma campanha single player para as pessoas poderem, tipo, jogar sozinhas a qualquer momento, depende de um multiplayer online, mas só que isso também compensa pela longevidade de um multiplayer, né, tipo, se a comunidade é forte,
aquele jogo ele prossegue. Então, assim, o Overwatch, que é da Blizzard, né, que também é uma das maiores desenvolvedoras de jogos assim desse estilo, né, de jogo mais voltado para multiplayer, né, conseguiu aí também né, criar mais um sucesso no catálogo dela, né, depois de StarCraft, Warcraft, World of Warcraft, Hearthstone, agora com Overwatch. Então eu achei tipo, bem legal isso, assim. Não é o tipo de jogo que eu me interesso, assim. Eu joguei um pouco de Overwatch, mas é legal. Eu acho que tipo, é interessante pra a gente ver como, né, a indústria muda. Há alguns anos atrás, quem ganhou o jogo do ano foi tipo um jogo, indie, né? Foi tipo o Journey ou The Walking Dead, que eram jogos menores, que eram jogos voltados pra história, narrativa, personagens, experiências. Ganharam, e agora tipo, é a vez, né, de multiplayer. Então assim, eu acho válido ganhar esse tipo de jogo, né? E teve as outras categorias, né? Tipo, o Uncharted levou aí, obviamente, de melhor atuação com o Nolan North, né? Tipo, que é meio óbvio, né? As melhores atuações da indústria estão nos jogos da Naughty Dog. E o Uncharted 4 tipo, ficou assim, sensacional. Música ficou pra Doom, que é uma trilha sonora meio tipo agressiva e tal. Então assim, eu não vou discorrer por todas as premiações aqui, senão a gente vai ficar também por horas, mas foi uma premiação tipo, interessante. Mostra aí, né, essas coisas. A gente, antes de gravar, a gente estava falando que esse ano não foi assim um puta ano para jogos, né, de lançamentos assim bombásticos, mas no final do ano, por exemplo, tá tendo vários jogos tipo muito bons, muito sólidos, que assim não são nenhum 10, mas são aí um 9, um 8,5, e assim, de qualidade eles não estão devendo, sabe? Até os jogos aí de continuações meio polêmicas, tipo Watch Dogs 2, que o primeiro foi um pouco decepcionante, Titanfall 2, eles estão conseguindo, eles entregaram o que os fãs pediram dos anteriores. O problema mesmo agora está um pouco nas vendas, né, que não estão um pouco baixas assim, em relação ao que eles estavam esperando, né? Talvez exatamente por isso, por vários lançamentos meio que de qualidade parecida estarem meio que minando, né? Mas, enfim, isso foi a premiação, né? Teve anúncios também ao longo do prêmio. Teve o Walking Dead Season 3, né, que vai ser aí a continuação, né, da série da Telltale. Teve outro anúncio da série da Telltale, que é o Guardiões da Galáxia, né, como chama? Da Marvel. E vai ser todos esses jogos vão ser para ano que vem. Eu acho que vai ter meio que uma dinâmica que teve esse ano do Batman, assim, né? Primeiro eles vão lançar vai ser mais ou menos em 4, 5 meses eles lançam os 5 capítulos do jogo, e depois eles lançam a outra série, né? Eles estão meio que no automático já, até o Telltale, e lançam, tipo, frequentemente os jogos dela, né? Assim, devido também a um pouco da engine deles serem um pouco mais... da engine ser fácil, né, de programar, mas o problema também é que a engine dela é bem problemática, né? Eu tô vendo isso com o Batman, por exemplo, que dá muitos bugs e lag, sabe? Tem problema nas legendas, mas assim, o Batman da Telltale, né, que eles estão lançando agora, né, que é só Batman, né? Tipo, Batman da Telltale Series. Então, assim, mas assim, eles são bons no que eles fazem, que é histórias, né? As histórias dos jogos da Telltale são bem legais. Então teve, tipo, esses dois anúncios, teve trailers de gameplay e trailers aí também só de CG de outros jogos que já tinham sido anunciados, né? Teve o Prey, que é aquele novo jogo, o próximo jogo da Bethesda, que é meio que pelo que a gente viu agora no trailer de gameplay, parece que vai ser meio que um BioShock ficção científica, sabe? Meio no espaço, assim, um BioShock no espaço, que vai ser aquele jogo que vai ser bem de tiro, imersivo, assim, né? Que vai meio de terror, meio de tensão, vai ter sempre alguma coisa acontecendo no cenário. Mas o BioShock mais do tipo BioShock 1 e 2, ou tipo voltado pro Infinity, sabe? O estilo do jogo? Mais do 1. Da hora. Os cenários parecem mais a Rapture, né? Do mar, só que no espaço. Então eu achei bem legal o trailer.
Teve também teve um anúncio do Bulletstorm, que é tipo um jogo de Xbox 360 e PlayStation 3, que vai ser um remaster, só que aí eles vão adicionar, agora vão lançar esse remaster para PlayStation 4 e Xbox One, só que a novidade é que você vai poder jogar com o Duke Nukem o jogo todo. E, né, o jeito escrachado da dublagem dele, né, de falar e tal, nesse jogo. É um jogo meio tipo, é um jogo de tiro, só que é mais arcade, você pode, tipo, o objetivo do jogo é você acumular pontos, né, de matança dos inimigos. Então, tipo, quanto mais gore você mata os caras, mais pontos você adquire. Então é mais assim, de zoar, né, é um jogo de tiro de zoar, assim. E teve, então... Aí a gente entra mais pros 3 grandes trailers e bafafás aí da TGA, que foi o Zelda, que teve 2 trailers, na verdade. Teve um primeiro que saiu um pouquinho antes do começo da premiação, que foi um trailer mais assim cinematográfico, mostrou tipo um pouco dos cenários e um pouco da história também, e no final... Eu achei que a Nintendo só ia ficar liberando coisas do Zelda nas conferências, nos eventos que eles mesmos promovem. Não imaginei que a Nintendo ia estar aí. Eles já tinham o costume de anunciar coisa nesse Game Awards, em alguns anos atrás. Eles têm um pouco... porque quem organiza essa premiação é um cara chamado Geoff Keighley, e ele é meio que tipo... ele é conhecido na indústria, né? Ele é tipo meio que não é um jornalista, né? Um cara que entrevista aí meio que um showman, né? Um cara do business, né? Da indústria, e ele que apresenta as coisas, né? As premiações, e ele tem amizade aí com vários membros da indústria, e principalmente um pouco pro lado da Nintendo, e também, até interessante comentar isso, que teve a parte ele é super amigo do Hideo Kojima, né? E teve, ano passado, né? Teve aquela polêmica que eles queriam dar o prêmio pro Kojima no Game Awards do ano passado pro Metal Gear Solid 5, só que devido à treta que estava tendo entre o Kojima e a Konami, né, que teve aí uma treta, né, interna, ele saiu, ele criou, depois ele foi criar até o próprio estúdio e tal, por causa de várias coisas que estavam acontecendo dentro da produção do Metal Gear Solid 5 e de outras coisas, como o Silent Hills também. Ele não pôde, né, a Konami proibiu o Kojima de ir na premiação do ano passado receber o prêmio, e isso foi noticiado, o próprio Geoff Keighley falou no meio da premiação disso, teve uma vaia geral, e hoje não, né, esse ano teve a premiação, e o primeiro prêmio foi um prêmio meio que de consolação, né, de honra do Kojima, né? O Kojima tava bem na frente, assim, e o Geoff Keighley fez um puta discurso pra ele, falando que ele é tipo um herói da indústria e tudo mais. Parecia assim, sabe? Tava todo mundo shippando os dois, assim, sabe? Porque só faltava beijar, sabe? Mas, assim, foi interessante, né? Eles se emocionaram e tal, né? Porque finalmente o Kojima recebeu o prêmio que ele deveria ter ganho no passado, se não fosse toda essa treta com a Konami. E agora que ele tá livre, né? Aí ele mostrou, por exemplo, o trailer do Death Stranding, né? O novo jogo dele, né? Aquele que o personagem lá que apareceu no teaser do teaser que parecia com o Daryl do The Walking Dead. É que assim, né? É um projeto meio que, sucessor espiritual do Silent Hills que eles estavam fazendo na Konami, né? Sim, tava o Kojima, o Norman Reedus seria o protagonista, e o Guillermo del Toro ia também dirigir, né? Ele ia também participar do negócio, e aí teve esse cancelamento do jogo. Ele foi e tá fazendo agora esse Death Stranding, que ainda não dá pra saber exatamente o que vai ser o estilo do jogo, mas eu suponho que vai ainda continuar no esquema Metal Gear, assim, de mais ser um jogo de ação, stealth e tudo mais, só que em um outro cenário, totalmente diferente, um negócio meio pós-apocalíptico e tal. Só que assim, nesses trailers que eles estão... saiu 2 trailers até agora, né? Super conceituais, não dá pra entender porra nenhuma que tá acontecendo da história, assim, de nada,
mas é muito interessantes, muito envolventes, né, muito cinematográficos, e você fica curioso, você quer saber, tipo, o que vai ser esse jogo. E em cada trailer ele parece que está mostrando aí a união desses integrantes daquele time que tinha sido do Silent Hills, porque no primeiro foi o anúncio de que o Norman Reedus ia ser o protagonista do jogo de novo, né? Ele ia voltar aí a fazer a colaboração com o Kojima, e agora nesse trailer da TGA foi a volta, só que agora como também personagem do Guillermo del Toro, né? Que foi muito curioso ver ele em computação gráfica, né? Que é o diretor de cinema, e ele participando de um jogo, assim, né? E aí no final também até aparece um outro ator, né? Que também estava tendo rumores que ele ia participar desse projeto, que é aquele Mads Mikkelsen, que vai participar aí do próximo Star Wars, né? O Rogue One e tal. Ele foi o vilão do James Bond, é o Hannibal e tal, né? Naquela série. Tô ligado. E ele vai ser, parece que um vilão da história também nesse jogo, mas então assim, foi bem interessante o trailer, foi sim, uma das coisas mais memoráveis da premiação. Não dá pra saber ainda, não foi gameplay, eu duvido que esse jogo tenha gameplay, eu acho que ele tá meio que numa pegada meio Final Fantasy XV, né, que quando foi anunciado, quando era só o Versus 13, ele era só um trailer em computação gráfica, né? Não existia o jogo ainda, né? Só tinha o conceito. E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, né? A Sony, que está meio que... É um jogo da Sony, né? Um jogo meio first party desse Death Stranding. Então a Sony está investindo, e eu acho que eles estão meio que falando pro Kojima, vamos mostrar o que você está fazendo e tal, sabe? Incentivando o povo a não esquecer o Kojima por muito tempo, porque eu acho que esse jogo ele vai demorar assim anos para ser feito, e talvez aí chegue só no final da geração. Eu chuto 2019, assim, para ele começar realmente a aparecer. Eu acho que agora eles até vão dar uma baixada de bola em termos de trailers, para eles focarem no jogo mesmo, né, e depois anunciar, né, mostrarem gameplay mesmo e tal. Uhum. Mas, então assim, né, é um jogo bem interessante, né. Teve o Zelda, né, como eu tava falando. Nesse trailer do Zelda, meio que mostrou, assim, alguns pedaços da Zelda, né, tipo, a imagem, assim, né, a silhueta dela, aí depois, tipo, apareceu meio que a roupa dela e tal, não apareceu ainda o rosto da Zelda no jogo, só tinha aparecido ainda o Link, só que já dá pra saber, né, como ela vai meio que aparecer, assim. Ela parece um pouco, tipo, ela tem as mesmas roupas desse novo Link, desse Zelda, né, mostrou também cenários com pessoas e vilas e tudo mais, novas habilidades nesse trailer, foi bem interessante. E aí depois, no meio da conferência, teve um outro trailer, que foi um trailer meio que de gameplay, de dois, um cara que já é, tipo, famoso da Nintendo, que é meio que um tradutor do Shigeru Miyamoto, oficial, assim, jogando com outro cara no Wii U, né, o Zelda, acho que ainda não foi mostrado esse Zelda, o Breath of the Wild, no Switch, né, que é a grande novidade, né, mas eles estão... Não falaram nada do Switch, né? Não, o Switch só vai ser realmente, falado ano que vem, parece que vai ser em fevereiro, alguma coisa assim, acho que em janeiro mesmo, né, se fala que ele vai sair em março, mas eu duvido, porque tá meio que em cima, né, pra você começar a falar dele e já lançar, mas eu acho que até a metade do ano a gente vai ter coisas mais concretas sobre ele também. Mas enfim, o do Zelda, só mostraram até agora o gráfico do jogo no Wii U, e teve esse vídeo que foi meio que numa dungeon, né? Meio que só um gameplay mesmo, rapidinho assim. E foi interessante porque me lembrou bastante Dark Souls, né? Essa dungeon. Ela tem assim uns desafios, umas armadilhas muito Dark Souls, assim, meio ambientais, que aparece tipo uns bichos tipo escondidos, umas armadilhas que Dark Souls é meio que o nome pra isso, né? De você colocar umas armadilhas no meio do ambiente, assim, você tá andando e do nada você cai num buraco e você morre imediatamente. Então, assim,
me lembrou bastante a Dark Souls, essa demo. E, bom, é assim, né, mais Zelda, tipo, eu não sei, eu realmente, assim, eu espero que seja um bom jogo. Vai ser, né, vai ser aí o carro-chefe aí pra Nintendo no próximo ano e espero que seja, né, o próximo grande Zelda, né, que a gente já tá há um bom tempo sem ele, né. Na verdade, se a gente para pensar, o último Zelda mesmo, assim, da sequência, e que não foi remaster nem pra portátil, foi o Skyward Sword. Ah, Skyward Sword. 2011, né, faz já vários anos. Faz muito tempo, tá louco. Vai sair em 2017 esse Zelda, então, tipo, então faz muitos anos. Mas, então tem isso. E aí é lógico que, assim, teve todos esses anúncios, mas o grande que estava sendo, antecipado era o primeiro vídeo de gameplay do Mass Effect Andromeda, né? Que já aí é um jogo super aguardado, que já tinha sido anunciado em vários eventos, só que ainda não tinha mostrado realmente um gameplay, né? E no final do evento teve o trailer, como se fosse um trailer, gameplay, meio como a Rockstar faz com os jogos dela, de um narrador falando todas as características do jogo, assim, sabe? Os mundos, o gameplay, mostra um pouco de cada coisa. E, assim, tipo, foi bem completo o trailer, eu acho que, assim, em termos de o que a gente quer, né, que é videogame, que é jogo, foi o mais completo desse evento. E foi muito bom, assim, tipo, eu sou muito fã de Mass Effect, joguei a trilogia. Tô meio curioso para saber como é que eles vão continuar a série, porque o primeiro Mass Effect, a primeira trilogia era muito boa, porque, né, era uma história meio que fechada, assim, é lógico, tem um espaço, né, tem todo o universo criado para Mass Effect, mas ele meio que acaba, ele conclui, assim, né. Então eu quero ver como é que eles vão fazer essa nova saga, né, com outros personagens, em outra galáxia, literalmente, que é essa galáxia de Andrômeda. E vamos ver como é que eles vão explorar essa nova engine também do jogo. Parece que o jogo vai ser muito mais aberto, vai ter muito mais exploração, porque os Mass Effects anteriores, eles simulavam uma exploração em planetas, mas era um jogo bem linear, para separar para pensar, mas nesse jogo parece que vai ter aí a volta do Mako, que era o carro do primeiro Mass Effect, que era meio bugado, mas nesse parece que eles consertaram e tá muito legal, assim, o gameplay, e o jogo tá mais ação, tá mais rápido até, e eu tô assim, eu acho que vai ser um dos maiores jogos do ano que vem, né, um dos mais elogiados, provavelmente vai concorrer a Game of the Year, porque a BioWare assim, é meio que ficha, como chamar, é meio que garantia de sucesso, assim, né? Então, assim, só se eles ferrarem muito a mão pra não sair tão bom. Mas eu tô muito na esperança, esse trailer só confirmou. Então foi basicamente isso, né? A The Game Awards. Mas então, Rodrigo, e uma coisa, essa foi a The Game Awards, né? E a Sony Experience, que eu, por exemplo, só vi o trailer do Last of Us, tipo, né? Aquele teaser, e tipo, meu Deus, né? Assim, um teaser do Last of Us, daquele jeito, com aquela musiquinha, você vendo a garotinha crescida, né? A ambientação foi bem legal também. O trailer, pelo menos o teaser, eu gostei bastante, né? Me fala aí como é que foi o evento todo da Sony. Eu só consegui ver isso. Ele foi grandão, ele teve bastante coisa? Então, esse é o terceiro ano, né, que tem a Sony Experience, que é um evento voltado só, né, que é como se fosse a E3 da Sony no final do ano, meio que para, né, anunciar o que restava de anunciar, né, porque parece que agora tem muito evento ao longo do ano e tem pouco jogo para ser anunciado até, porque tipo, é muito evento, tem a E3, tem como chama, a Gamescom, a Paris Games Week, a Tokyo Game Show, e agora tem tem o Game Awards e assim, ano passado também foi do mesmo jeito, foi tipo no mesmo fim de semana tem a PlayStation Experience, então tipo, então foi meio que tá meio que espremido, né, esses eventos.
mas por incrível que pareça, eu não tava com muita expectativa de que ia ter muitos anúncios, porque eu achei que a Sony esse ano anunciou muita coisa na E3, teve aí anúncios, né, bombásticos de jogos que provavelmente vão demorar ainda muito tempo para sair, tipo o Homem-Aranha, o Death Stranding e o God of War, mas ainda assim ela conseguiu surpreender e foi uma grande conferência, não foi tão boa quanto a da E3, mas com certeza teve anúncios aí muito legais, teve confirmações de coisas que eram rumores, né, principalmente esse que você acabou de mencionar do Last of Us 2, parte 2, né? E aí, assim, foi interessante, eu não vi na hora, porque eu tava... Eles falaram alguma notícia sobre história, sobre alguma coisa do Last of Us, ou foi só aquele teaser mesmo e nada mais? Então, o que a gente sabe até agora é que, assim, o jogo acabou de começar o desenvolvimento, então vai demorar bastante para sair. Né, eles acabaram de terminar o Uncharted 4, eles estão fazendo agora o meio que DLC / expansão do Uncharted, que é o The Lost Legacy, que, né, também ele começou essa conferência com esse anúncio, né, a Naughty Dog começou e terminou esse evento, mas o Last of Us 2 acabou de começar, parece, o desenvolvimento, e eles não têm muito o que falar ainda, sabe, eles estão fazendo. Esse trailer foi gravado parece que há 1 ano atrás, na verdade, só que eles estavam segurando para mostrar para o público. E assim, de história é que se passa aí, bem, quem não jogou vai ter spoilers aí e tal, mas esse jogo, né, o primeiro se passava quando a Ellie, né, tinha mais ou menos, acho que uns 13 anos, mais ou menos. E esse jogo vai contar a história dela quando ela já tem mais uns 18 anos, mais ou menos. Nossa! Então... o Joe tá vivo, será? Então, aí que tá. Aí a gente... Tipo, o trailer eu achei também... Eu nunca fui muito animado com... Assim, Last of Us é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Foi um dos jogos que me marcaram, assim, recentemente e tal. Eu amo ele completamente. Então, é muito complicado quando você vai fazer uma continuação de algo assim tão querido e tão especial, porque eu acho que esse Last of Us é muito especial, tanto como o jogo em si, mas até pelo fato de ele ser diferente de outros jogos, assim, né? Então, assim, eu não tava muito animado com essa ideia de um Last of Us 2 quando era rumor, assim. Eu achava que eles só iam fazer porque, obviamente, fez muito dinheiro o primeiro e eles tinham que continuar a franquia, né? A Sony, obviamente, ia falar, continuem, pelo amor de Deus, né? Mas eu não sabia se era que nem, sei lá, Uncharted. Uncharted é legal, porque você explora outras coisas, tal, outros aspectos, outros lugares no mundo. Mas Last of Us é uma história muito contida, muito pessoal, né, de 2 personagens, tal. E assim, se fosse pra continuar Last of Us, deveria continuar com outros personagens, assim, né, meio que um Walking Dead, assim, né, uma coisa meio antologia. Mas parece que não, né, vai ser realmente a continuação direta do Last of Us com os personagens, né, a jornada do Joe e da Ellie, e até, né, o título chama atenção nisso, né, é como se fosse o segundo ato da história, né, dos 2 personagens. Eu acho, e assim, pelo trailer, o trailer me convenceu, sabe, tipo, eu sei que é um trailer, é um teaser, é muito cedo ainda para confirmar as coisas, mas eu acho que a proposta tá no caminho certo, de você continuar a história e mostrar, assim, o que aconteceu após aquilo que, né, finalizou ali, né, com ela sendo salva e tal, né, o mundo não é um felizes para sempre, então, obviamente, uma hora ela ia descobrir que ela foi salva, né, pelo Joe ali enquanto ela estava inconsciente, e ele acabou matando todo mundo que ia meio que, né, tirar lá aquele... que ia abrir ela no meio pra tirar aquela cura, que ia matar, né? Ela, né? Ela iam matar ela. Então, assim, é interessante a proposta de você continuar com a relação deles, porque uma hora ela ia descobrir, né? E assim, pelo trailer, dá pra ver que ela tá puta com alguma coisa, né? Ela ainda continua essa coisa meio rebelde do que ela era no primeiro, né? Ela não ficou naquele abrigo que eles ficaram no final do primeiro jogo. Ela provavelmente, né, saiu e tal. E agora ela tá caçando os Fireflies por alguma coisa, né?
os Fireflies, os vagalumes, que eram os caras que tentaram, né, tentaram matar ela pra cura, né, do vírus lá, do Cordyceps. Sim. Mas, então por quê, né? Eu tava vendo aí algumas coisas aí na internet, e tem uma teoria muito interessante, que assim, no trailer ela tá mais velha, tal, né, os gráficos estão sensacionais São inacreditáveis. Eu olhei aquele gráfico, parecia já de um filme tipo do Final Fantasy Kingsley, sabe? Um negócio impressionante. Porque você lembra que o Last of Us ele foi o melhor de gráficos de todos do PlayStation 3, né? E já pensou se eles pegam e superam, por exemplo, o Uncharted e colocam um puta de um jogo com gráfico maravilhoso? Eu ia achar fenomenal. Porque esse jogo ele tá rodando, pelo que parece, na nova engine da Naughty Dog, né? O Uncharted 4 eu acho que era uma engine atualizada do Last of Us e do Uncharted do PlayStation 3, mas nesse eu acho que eles estão retrabalhando a engine para ser uma coisa ainda melhor, né? Mais fascinante assim, em termos de visual, né? E de performance. Mas não dá, né? Não dá pra saber só pelo isso, porque esse trailer, é lógico que também falaram que tá rodando na engine, mas tem provavelmente muito retoque, né, extra, pra ficar meio que como se fosse um trailer em computação gráfica. Uma curiosidade é que, não sei se você reparou, na hora que ela tá tocando lá o violão, a janela que, né, o quarto lá, né, que ela tá, a janela que desse quarto é a janela do menu do primeiro Last of Us. Nossa, é igualzinho. Sério? Não reparei, mano. Se você parar pra ver, assim, tem aquele matinho saindo meio que do lado da janela, a janela com o vidro quebrado, assim, é igualzinho. Eu não sei se foi só pra uma referência, ou se vai até ser uma coisa meio que narrativa, assim, sabe, tipo, você viu aquilo, né, ao longo do primeiro jogo e ele vai começar por ali, entendeu? Tipo, eu não sei como é que vai ser, mas então, a teoria que eu tava falando antes é que o Joel foi morto pelos Fireflies e ela tá indo atrás de vingança. O Joel que aparece no trailer, ele não parece tão mais velho do que ele apareceu no primeiro Last of Us. Ele parece até meio conservado demais, assim. E as pessoas estão falando que, na verdade, aquele cara... Até a forma como ele aparece no trailer, ele aparece assim, a porta, né? Aparece a câmera focando na porta dessa casa que ela tá, né? Que ela matou todo mundo. Uhum. Ele aparece como uma silhueta e, assim... ela tá desfocando muito a iluminação, então fica uma puta iluminação branca na porta e parece que ele tá, tipo, vindo do além, sabe? Ele é uma silhueta só, o Joel. Ele aparece, aí ele entra dentro da casa, ele vai pelo corredor, ele tá com uma pistolinha, né? E aí ele vai falar com ela. O jeito que ele vem falar com ela é muito, assim, aprazível, assim, sabe? Muito amigável, assim, parece que ele é mais uma coisa da consciência dela, entendeu? É ela lembrando do objetivo dela, que é matar todo mundo, por alguma coisa. Que a especulação agora é de que é porque os Fireflies, né, eles descobriram que o Joel matou todo mundo lá do centro médico do primeiro jogo, foram atrás dele e mataram ele. E agora a Ellie tá indo atrás desses caras. É meio, tipo, meio lógico, né? Se for essa história, assim, tipo, faz sentido. Porque até falaram o Neil Druckmann, que é um dos... o primeiro Last of Us, ele foi dirigido por 2 diretores da Naughty Dog, o Neil Druckmann e o Bruce Stanley. Nesse jogo, parece que o Bruce Stanley não vai participar, ele entrou meio que em férias depois do Uncharted 4, mas quem vai liderar aí o jogo vai ser só o Neil. E ele, numa entrevista, falou que o grande tema, né, do primeiro Last of Us era o amor, né, a relação entre o Joe e a Ellie, né, a relação de afeição entre os dois. E esse vai ser o exato oposto, vai ser o ódio, né? Não sei se é exatamente o ódio entre os dois ou se é o ódio dela por alguma outra coisa. Então é bem interessante. Assim, não teve
muitas informações da história, mas teve esses pitacos aí dos temas que podem rolar dentro de Last of Us Part 2. E agora sim, esperar. Eu tenho fé, assim, como o Mass Effect que eu tinha falado, a Naughty Dog é um monstro no que ela faz, é a melhor empresa, para mim, em termos de história no mundo dos videogames. E assim, é esperar pelo melhor. Eu acho que eles vão... Eu não sei se eles conseguiriam superar o impacto do primeiro Last of Us, porque isso é meio óbvio que não dá pra fazer assim tão fácil. Mas eu acho que eles têm em mãos aí um puta jogo, uma puta ideia que eles podem explorar e que vai ser, sei lá, foda. Eu acho que esse jogo vai ser meio Death Stranding em termos de lançamento. Ele não vai sair tão cedo. Ele vai provavelmente sair ou final de 2018 ou começo de 2019, metade de 2019. Vai ficar aí pro final da geração mesmo. Se Deus quiser, ainda para essa geração, né? Eu espero. Acho que vai sair pra essa geração, sim. A Naughty Dog até que é bem eficiente em termos de jogos, né? Ela lançou 4 jogos na geração passada. Nessa ela só lançou 1, né? Tecnicamente 2, porque o Last of Us Remaster, mas realmente foi só o Uncharted 4. E eu acho que agora eles conseguem acelerar o processo aí para entregar o jogo ainda essa geração. Mas enfim, tirando esse, né? E que mais que teve além de Uncharted, de Last of Us? Então, teve o próprio Uncharted, né? Começou a conferência com o Uncharted The Lost Legacy, que ele vai ser meio que o DLC single player que estava sendo prometido pro Uncharted 4, só que vai ser um jogo meio que standalone, assim, você vai poder jogar ele sem ter comprado o Uncharted 4, como foi o Left Behind depois de um tempo, né, o DLC do Last of Us, e foi como também mais ou menos com aquele Infamous, o First Light. Então assim, parece que o jogo vai ser um pouquinho maior do que um DLC comum, mas ele vai focar na história da Chloe, que foi a personagem do Uncharted 2, e que ficou ausente nesse Uncharted 4, com a Nadine, que é a vilã do Uncharted 4, né? E eu gostei muito assim da ideia dessa dupla, e do cenário, né, que vai se passar no Oriente Médio, no meio de uma guerra civil ali entre o lugar. Então, tipo, vai ser algo um pouco mais, eu acho que focado no combate, talvez, né, numa coisa mais... que Uncharted já é uma franquia que já deu o que tinha que dar? Tipo, já tava bom ter esses quatro? Eu não acho que esse jogo vai ser, tipo, sabe, o próximo Uncharted. Ele é só uma história, tipo, à parte, assim, né, quase um spin-off. Eu acho que o Uncharted, ele ainda é válido em termos de spin-offs e de DLC, sabe? Tipo, dá pra fazer ainda mais uma história, dá pra contar mais. É lógico que com a história do Nathan já não dá mais, né? A própria, assim, o jeito que a Naughty Dog fechou o Uncharted 4 foi exatamente pra falar, já deu pra gente. Se a Sony pensa assim, não sei, porque ela é propriedade dela, eu acho que o Uncharted. Até aquele de PS Vita não foi feito pela Naughty Dog, foi por outra, foi pela Band Studios. Então, eles podem simplesmente pegar um outro estúdio e fazer um próximo Uncharted, né? Porque faz muito sucesso. Então, assim, videogame, né? Qualquer outra indústria também é assim. Se faz sucesso, continua, né? Então, é o problema. É a sina de ser tão popular. Então, assim, sei lá, eu estaria satisfeito com o Uncharted 4. Se eles querem continuar, vamos ver o que vai dar, né? Mas, enfim, parece que esse vai ser realmente o último conteúdo do Uncharted feito pela Naughty Dog, o The Lost Legacy, que é meio que a expansão do 4. Mas, assim, da Naughty Dog foi isso. Teve aí a confirmação de um rumor aí que também estava rolando há muito tempo, que era o Marvel vs Capcom 4, que foi revelado na conferência como Marvel vs Capcom Infinite, que vai ter... o trailer foi bem rápido, na verdade não teve gameplay na conferência, mas teve num campeonato que estava tendo da Capcom, e mostrou o gameplay dos personagens que foram anunciados, que é o Mega Man X, o Ryu, da parte da Capcom, e a Miss Marvel e o Homem de Ferro pela parte da Marvel, né? Ainda se tem um pouco de medo de que o X-Men
que esse jogo ele vai ter assim um foco um pouco maior no universo cinematográfico da Marvel, ao contrário dos outros Marvel vs Capcom. E o problema é que assim vai ter a ausência de personagens super icônicos do jogo, que é os personagens dos X-Men e do Quarteto Fantástico, né? Então ainda não se sabe exatamente se eles vão realmente estar no jogo, ou se a Marvel não deixou, não permitiu, né? Acho que também foi anunciado o Capitão América e aquela menina do Darkstalkers, eu esqueci o nome dela, é Morrigan. Morrigan. E o Capitão América tá parecendo muito o Capitão América dos filmes, né? Aquela armadura dele meio com uns apetrechos, assim, sabe? Umas coisas meio de velcro e tal. Talvez tenha, assim, esse lado mais voltado pro universo cinematográfico, que é uma pena, porque aí você perde, tipo, o Wolverine, Magneto, o Ciclope, o Doutor, eu chamo Coisa, sabe? Tipo, esses personagens, acho que o Coisa não, mas esses outros personagens que eu falei são personagens super icônicos da franquia Marvel vs Capcom. Então vai ficar meio estranho, né? Até o próprio nome Infinity, né? Deve ter alguma coisa a ver com as joias do infinito e tal, né? Mas foi legal, né, de anunciar. É o tipo de jogo que eu curto, assim, de jogar de vez em quando, Marvel vs Capcom. Eu não sou tão fã de jogo de luta, mas esse tipo de jogo que é mais, assim, descompromissado, sabe? É mais pelo visual, assim, pelo absurdo. Eu até curto jogar de vez em quando, então eu tô animado pelo Marvel vs Capcom. Mas você gosta também, né, Calu, de bastante, esse tipo de jogo de luta, assim, de poderzinho, tipo de coisa, de filme, de quadrinho, sabe, Marvel vs Capcom, até jogo que não é de anime, por exemplo, sei lá, o King of Fighters, esse joguinho de lutinha de 2D e no estilo Street Fighter, nossa, eu adoro, mano. Sim, e esses daí eu adorava jogar em fliperama, jogo até hoje em alguns que eu consigo ir, sabe? Sim. Então, teve isso, teve alguns anúncios menores, tipo, o Akuma no Street Fighter V, teve trailers de jogos que já foram anunciados, tipo, Nioh, Persona 5, Horizon, o The Last Guardian, que vai sair, tipo, essa semana, mas, assim, o outro grande também que foi anunciado foi o que já tinha sido anunciado, né, que ia ser feito, mas não tinha mostrado nada na E3, só que agora finalmente apareceu, foi o Crash, né, a trilogia meio remasterizada do Crash. Eu vi esse papo aí do Crash, eu achei que você ia gostar. Então, na E3 eu já estava esperando isso, lá eles não falaram nada assim especificamente, até achei na época que eles iam basicamente pegar os jogos de PlayStation 1 e simplesmente lançar para PlayStation 4, como muitas empresas fazem, tipo a Square Enix e tal, mas não, eles estão retrabalhando totalmente o jogo, os jogos originais em uma outra engine, com gráficos melhorados, com características melhoradas, assim, modernas de um jogo, né, como checkpoints e tudo mais, que não tinham no primeiro Crash, por exemplo. Eu acho isso muito legal. E assim, tipo, eu achei fascinante, é o que eu queria, sabe, tipo, eu gosto muito do Crash, eu queria muito que ele voltasse, mas assim, eu não saberia dizer se eu queria tipo um novo, totalmente novo, porque os últimos novos Crash foram terríveis. Aquele Crash não Twin Sanity, o Crash of Titans e o Mind Over Mutants foram tipo muito ruins, porque perdeu totalmente a personalidade da franquia. Eu gostava bastante daquele Tag Team, sabe? Assim, os melhores, os de ouro, foram os da Naughty Dog, né, os do PlayStation 1, a trilogia da Naughty Dog e também o Crash Kart. E assim, se é pra voltar com, né, com garantia de que vai ser bom, faz os primeiros retrabalhados, sabe? Eu acho que tipo, era isso que eu queria. Era basicamente isso mesmo. Eu lembro que na E3 que a gente foi ver, a gente conseguiu ver até no cinema, sabe? E aí você tava ansioso pra caramba com o robô que ia lançar o negócio ia lançar o Crash novo e tal, e que poderia ser ou um Crash legal, um Crash diferente, ou naquele formato Skylander, né? E você tava, tipo, hiper ansioso, chegou na hora e aconteceu o Skylander. O Skylander, tipo, seria a decepção, né? Que é, tipo, um jogo que eu tô nem aí e tal, e aí ele, tipo, foi esse o anúncio, e aí por baixo, na E3, falaram, não, a gente tá retrabalhando, tá fazendo o remaster da trilogia do PlayStation 1. Eu não saberia, aí não mostrou nada, eu não sabia se ia ser com novos gráficos ou se ia ser
só aqueles jogos antigos. Mas agora com a confirmação de que é realmente assim, o mesmo jogo, só que melhorado, então eu falei, perfeito, é isso que eu quero. Os gráficos, assim, tão bons. Teve gente que ficou um pouco assim com o visual do Crash, que ele ficou meio caricato demais, mas se você olhar o original, ele era assim desde o começo, é que naquela época os gráficos não dava pra você ver tão bem ele, mas ele sempre foi meio eu acho que essa proposta do Crash sempre foi ser um pouco caricato, né? Eu sempre pelo menos pensei isso quando eu jogava. Sim, mas assim, tipo, era isso que eu queria, sabe? E aí talvez, com um sucesso desse, eles repensem e façam um novo Crash, pegando essa meio que filosofia desses clássicos e, né, transformando em um outro jogo novo, tal. Mas vamos começar pelos clássicos. Esse com certeza é um jogo que eu quero muito jogar e assim, não é assim, não vai ser o jogo do ano, mas vai ser com certeza um jogo nostálgico e gostoso de jogar, né, de voltar a jogar. Um outro anúncio que foi assim muito curioso, porque é meio que da mesma veia do Crash, mas é mais moderno, e todo mundo falou, por que exatamente vocês estão fazendo a continuação disso? Foi o NEC 2. Que Nossa, foi um jogo de lançamento. Sério? Mas ele já não tinha flopado? Tipo, ninguém curtiu aquela porra, mano. Então, assim, teoricamente foi um fracasso, só que não foi um fracasso de vendas. Eu suponho que tenha foi de crítica, né? Foi de crítica e foi popular, assim, tipo, o pessoal comprava, não gostava, mas comprava. Eu acho que foi por causa que foi um jogo de lançamento do console, né, do PlayStation 4. A gente tem que lembrar aí que por muitos meses o PlayStation 4 não teve nenhum exclusivo em lançamento. Os únicos que tinham que estavam no mercado eram os que tinham saído no lançamento do console, que eram o NEC e o Killzone, basicamente, né? Acho que teve mais um ou outro, mas eram basicamente esses dois. Um era, né, mais hardcore e tal, e o outro era pra família, que era o NEC. O NEC ele tem essa filosofia de ser um jogo meio que também voltando àquela época de plataforma clássica, com um mascote e tal, só que ele não deu muito certo, falam que o jogo é super sem graça, genérico e tal. Só que, né, como vendeu, eles, vamos continuar. E aí, esse eu nunca joguei. O que você achou do... Uma bosta. É isso aí mesmo. Genérico, você olha e fala, nossa, você joga 20 minutos e você já quer sair, sabe? Nossa, ele não te prende de forma alguma. Nem com música, nem com efeito, nem com brilho, nem com história, nem com nada. Sim. Nem com jogabilidade, nem nada. E aí, assim, foi engraçado. No momento foi engraçado, porque assim, se fosse anunciado em um evento onde, sei lá, numa E3, que não é só a Sony, Microsoft, Nintendo, tal, as outras third parties, ninguém ia dar uma mínima para isso e ia ser assim até meio que criticado no evento. Mas como é a PlayStation Experience e é voltado para os fãs do PlayStation, eu acho que é até meio lógico você anunciar um jogo assim, sabe? Que tem que ser muito aficionado por PlayStation para ter jogado e curtido, assim. Eu conheço uns fanboys da Sony que curtiram, mano. Pior que conheço. Então, e aí assim, eu achei até lógico você anunciar esse jogo, tipo, né, se é pra anunciar, vamos anunciar aí. Eu achei o trailer péssimo, assim, parece o jogo o primeiro, só que com um segundo personagem pra você jogar com um amigo, é basicamente isso, os cenários são os mesmos, assim, eu não joguei, mas eu lembro muito dos trailers, e assim, eles são iguais ao primeiro NEC. Eu fiquei, que é isso, sabe? Tipo, foi até difícil de identificar se era uma expansão que eles estavam anunciando, ou se era tipo um spin-off, ou alguma coisa que era dentro do primeiro NEC, mas aí no final é revelado assim, aparece o logo, né, o NEC, e aí vira com 2. Você fala, caramba, tipo, isso é o segundo NEC, sabe? Tipo, mas enfim, foi engraçado. No meio de tanto anúncio bom, esse aí ficou até meio tipo, ok, a gente relevou, tal, sabe? Mas foi curioso, assim, pelo menos, né? Vai ver, eles fizeram isso de propósito, né? Aproveitaram que tinha um monte de anúncio bom, falaram, nossa, vamos aproveitar que tem um monte de anúncio bom, o povo vai estar com um gostinho bom na boca, já joga esse NEC que a gente tem que jogar mesmo em alguma hora, vai ser um momento perfeito, o povo não vai ficar puto, porque já vai estar amaciado com um monte de jogo bom.
Foi exatamente isso. E assim, também não foi o final da conferência nem o começo, não. O começo Foi e o no final meio. foram Certeza que foi no meio. foi no meio. O começo e o fim foram extremamente bem planejados, né? Porque é coisa da Naughty Dog, é tipo a coisa que as pessoas mais esperam da PlayStation, da franquia, mas assim. Então o meio foi rodeado de outras coisas. Eles até, foi até engraçado porque eles mencionaram até o Vita e alguns jogos que vão sair não só pro Vita, né, mas para PlayStation 4. Mas assim, é curioso porque o Vita, né, já é completo, já é passado quase, né? Mas eles ainda às vezes tentam mencionar ele, principalmente num evento desse que os fãs mais ardorosos, assim, né, mais ferrenhos de PlayStation amam o Vita, né? Tem gente que eu conheço assim que fala que é o melhor console de todos. E pra você tem também. Tenho. É legal, mas assim, tipo, é o que eu acho que todo mundo acha também, que assim, deveria ter tido muito mais jogos, entendeu? Pra eu realmente continuar jogando. Eu joguei por um tempo, mas depois eu meio que, né, larguei, porque enquanto no PlayStation 4 tava chovendo o jogo, no Vita não tem quase nada. E aí, assim, eu fui jogar no PlayStation 4, né? Mas a Plus se que for você assina não te dá alguns jogos legais mas no aqueles FIFA? joguinhos pequenos, aqueles jogos que, né, não dá tanta vontade de jogar, sabe? Tipo, jogos indie, assim, que, sim, eu até jogaria, mas eu realmente, ultimamente eu tô sem tempo pra jogar tanto assim, e eu acabo preferindo focar meu tempo em jogos mais assim, que me importo mais, que nem os assim, de console mesmo. Mas, sei lá, tipo, se tivesse tido o portátil em si é excelente, né, a tecnologia dele. Se tivesse tido um suporte maior, se tivesse, sei lá, tido a line-up do PSP, por exemplo, que o PSP teve jogos excelentes, assim, em termos de franquias grandes, tipo, teve 2 GTAs, teve Kingdom God of Hearts, teve Final War. Fantasy, 2 God of War, teve muita coisa. Se tivesse tido todo esse apoio, nossa, teria sido muito bom. Mas não foi, né? Mas assim, ainda é engraçado que eles ainda falam dele e tal, mencionam. Não parece que eles ainda, assim, não tem espaço no mercado para anunciar outro portátil, então Eu esse achei ainda que eles iam existe. deixar o Vita desaparecer na fumaça, sabe? Tipo, nunca mais Existe. mencionar e, tipo, sabe, próximo E3, tipo, nenhuma palavra. Pra minha cabeça ia ser isso. Me foi uma surpresa se for isso aí agora. Eles estão fazendo isso, só que assim, eu acho que como ele é fácil de desenvolver para PlayStation 4 e PS Vita, grande parte dos jogos indie lançam para os dois Ah, consoles. entendi. Então, assim, é porque assim, a gente não vai gastar tanto para lançar para ele, então vamos falar dele. E como eles ainda não têm, eu acho que uma concepção de um outro portátil, acho que não vai ter outro portátil, eu duvido muito, pelo menos atualmente. É... Então, assim, ele meio que existe por consequência disso também, tipo, ele vai existir por muito tempo, talvez. Por causa que não vai ter outro, não vai ter um sucessor dele, entendeu? Não vai ter outro igual a ele daqui os próximos anos. Então ele vai ser tipo, vai ser o portátil da Sony por um bom tempo até a tecnologia superar ele e aí não dá mais para fazer nada com ele, né? Mas, enfim, tirando isso, teve também um pouco de PS VR, né? O PlayStation da realidade virtual, né? Aquele periférico. Teve alguns jogos, mas teve bem pouco, e na verdade eu acho isso bom, porque eu não me importo muito com essa tecnologia, não tenho ela. E assim, também ao mesmo tempo meio triste, porque parecia que a ideia da Sony é que ele ia ser mais que um periférico, né, que algo assim que você acopla no console, que ia ser uma coisa tipo só ele, né, em termos de vendas ele ia fazer um puta barulho e tal, ia ser no próximo passo dos videogames, só que assim, de pouco a pouco a gente tá vendo que não foi bem assim, pelo menos agora, nessa época de lançamento. Teve alguns jogos bons, mas nada que foi realmente que explodiu a cabeça de ninguém. E parece que até a ideia da Sony de vendas até o final desse ano foi cortada assim drasticamente. Acho que a ideia deles é que eles iam vender 2 milhões de PlayStation VR até o final do ano, e parece que essa meta foi cortada para 700 mil. Então, assim, tipo, eles perceberam que a coisa não foi assim tão, né, não explodiu tanto,
Mas assim, né, era meio óbvio, talvez, né, era meio óbvio que isso ia acontecer. É meio que o PlayStation Move dessa geração, sabe? Na minha opinião. E eu testei, né, já uma vez. Eu acho legal a tecnologia, mas é que nem o PlayStation Move. A tecnologia é legal, mas se você não lançar jogo tipo realmente relevante para ele, não vai lançar não vai causar barulho. O único grande jogo que tá para sair para PlayStation VR, que também vai sair pro PlayStation 4 normal, é Resident Evil 7, que é meio que assim, tá sendo colocado como o salvador dessa tecnologia daqui a pouco. E aquele entendeu? Batman? Então, o Batman, ele não era um jogo, né? Ele era uma experiência, né? Eles falam isso, que não é um jogo assim que você joga tipo horas e horas. É um jogo, é uma experiência de 2 horas, que é bem mais linear e é só para você ver como é que é a tecnologia. Parece que foi muito, assim, foi um dos jogos aí do lançamento do VR que fizeram aí foram comentados. Mas assim, não é um puta jogo, né? Não é algo que vai fazer as pessoas comprarem o negócio por aquilo. E o Resident Evil 7 já é um jogo mesmo, né? Ele vai ser um jogo do começo ao fim, sendo usado com o VR também. E aí eu acho que é lógico que se ele for muito bom, ele vai causar mais assim comoção para as pessoas irem comprar esse VR. Mas eu não sei o quanto também. Mas, enfim, tirando isso, a conferência foi basicamente isso, né? A gente teve esses anúncios aí e tal. A gente tá bem, sabe? Tipo, depois aí no final aí dessas conferências todas desse ano, a gente tá cheio de jogo aí no futuro aí, né? Tem jogos que vão sair provavelmente ano que vem, mas eu tenho quase certeza que grande parte desses grandes jogos aí que foram anunciados ainda não vão sair, tipo, tão cedo. Sei lá, Last of Us não vai sair ano que vem, não vai sair nem no próximo, eu acho. Mas é bom que, assim, a gente tem algo pra olhar pro futuro, assim, sabe? Agora que duas grandes lendas dos videogames acabaram de sair, finalmente, que foi o Last Guardian e o Final Fantasy XV, é legal, né? A gente ainda... Não que eu queira que demore mais 10 anos pra sair o Last of Us, mas, assim, 2 anos a gente aguenta, sabe? Tipo, de hype, assim. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né, com isso. No final das contas, tipo, eu gostei das 2 conferências, foram bem completas, cheias de anúncio, né? Aí, por isso que é a vontade também de fazer esse podcast, porque teve bastante... Qual te divertiu mais? Qual foi a conferência que se você, tipo, você recomendar uma só pra pessoa ver, você recomendava? Sem dúvida da Sony, né? É porque o Game Awards ainda foi, assim, ela ainda tem um resquício daquela vergonha alheia de conferência clássica de E3 e tal, que, tipo, às vezes acontecem umas coisas, umas piadinhas que você fala, o que esse cara tá falando, sabe? Tipo, aquelas coisas que cringe, sabe? Cringe world, sabe? Você se encolhe. Agora, da PlayStation, eles, nos últimos E3, eles sabem que esse tipo de coisa é visto por milhares de pessoas e ninguém quer ver, tipo, números, gráficos, ou ficar com lenga-lenga sobre jogo que, tipo, ninguém se importa. É fanservice, tipo, a hora, é meio que o momento de, sabe, de orgasmos nerds por segundo. E eles sabem disso, né? Até mesmo nas conferências da E3, eles estão colocando em cinema, né, a conferência ao vivo. Porque eles sabem que o negócio é para ser visto assim, né? E é sensacional, né? Quando eles acertam. Dessa E3 foi sensacional. Teve, sabe, era tipo tiro pra todo lado, assim, sabe? Era anúncio um atrás do outro. E desse não teve tantos anúncios assim, mas eu acho que foi uma conferência sólida que você, tipo, teve vários anúncios e fechou, começou e fechou muito bem, né? Fechou, sempre legal quando uma conferência termina com one more thing, né? Mais uma coisa que explode a cabeça de todo mundo. E, porra, não tem coisa mais explosiva que Last of Us, na minha opinião, assim, atualmente. Então foi, tipo, bem legal a conferência e fechou aí o ano pra Sony, que, assim, essa geração ela não tá sendo muito conhecida como o melhor videogame para exclusivos, porque não tem tantos assim, né? A Microsoft tá tendo bem mais jogos exclusivos assim por ano, né, do que a Sony, só que ela parece que tá pegando fôlego agora, e agora, tipo, tá saindo bastante coisa legal.
E acho que os próximos anos para PlayStation 4 vão ser bem interessantes. Aí vão ter vários jogos realmente fodas, assim, exclusivos, né? Então foi isso, basicamente, né? Maravilha, então. Acho que deu pra captar um pouco do que aconteceu, né? Um bom resumão. E um pouco da sua opinião, né, também, foi bacana. Se você ouvinte tiver a oportunidade de ver as conferências, veja, vale a pena. Principalmente os trailers, né? As novidades que foram lançadas, tipo isso que a gente falou do Last of Us. Eu mesmo, eu não consegui ver a conferência, mas eu fui atrás e vi esse do Last of Us específico, porque, né, tá no coração. Na minha opinião, assim, eu não sei exatamente se vale a pena assistir a conferência agora, porque é meio que como um jogo de futebol, sabe? Depois que você sabe o resultado, não tem tanta graça você ver o jogo. Mas é legal de vocês assistirem os trailers, né? Os trailers são importantes. Se vocês quiserem comentar alguma coisa que a gente deixou aí, comentem nos comentários do YouTube, do Alvanista, do Facebook, qualquer coisa, né, de qualquer rede social que a gente tem aí. E acho que é isso, né, Calu? Deu pra gente conversar bem. E nos próximos eventos que tiverem de games, a gente continua comentando aqui pra galera ficar a par. Sim, tá sim. Bom? Então beleza. Vamos nessa então e até mais. Falou!